A história de uma cidade é contada também pela história de seu povo e de todos esses personagens que eu busco entrevistar. Tiveram ao seu tempo a sua importância para a construção afetiva da história da nossa cidade de Pombal. Numa época em que não existia saneamento básico, com abastecimento de água regular, coisa que só veio acontecer nos meados de 1960, Pombal dependia dos aguadores. Era assim que eram chamados aquelas pessoas que abasteciam as casas e os prédios públicos de Pombal naquela época. Hoje eu me encontro com um deles. Hoje eu me encontro na residência de Cícero Araújo de Souza, que desempenhou esse trabalho em Pombal por muitos anos. Seu Cícero, boa tarde. Boa tarde. Vamos iniciar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre o senhor. O senhor é filho de quem? De João Correia Filho. E sua mãe? José Maria Vieira. O senhor é natural de Pombal? Natural lá do sítio, que é de Pombal, né? Sei. Qual era o sítio que o senhor nasceu? Pitombeira. Sítio Pitombeira, município de Pombal. De Pombal. O senhor hoje conta com que idade? Quantos anos o senhor tem? 81. 81 anos. É casado? Casado nos dois com dia de tarde. O senhor casou com quem? Maria Lima de Araújo. Maria Lima de Araújo. Está casado com ela desde 62. 62. 1º de agosto de 62. Então o senhor fez ontem 62 anos. E 2 anos de casado, né? Muito bem. Dessa união, o senhor teve quantos filhos? Vocês tiveram quantos filhos? Totô, que chama, é Carlos Alberto de Araújo. Sim. Totô. Neném foi a que morreu, Francisca. João Bosco, que você pode conhecer pouco, né? Conheço, meu amigo Bosco. Maria Bethânia. Jailson. Abraão. Kalina, que é essa. Sei. E criamos mais um neto e outro que nós criamos de fora. Sei. Né? A gente criou. Uhum. É João Paulo, aqui tem a boataria ali. Então, ao todo, são 7 filhos. De casa 7 filhos, 7. A gente criou 2. Muito bem. O senhor foi aguador em Pombal. Foi. Numa época em que não havia saneamento, não é isso? Havia, mas não estava ainda ligado, né? Sei. Mas já tinha muito cano enterrado na época. Era muito precário na época, né? Era demais. Certo. E o senhor trabalhava numa carroça? Numa carroça. A carroça era sua, seu Cícero? A primeira era de Olívio. Olívio que foi veterinário, era veterinário? Foi, Olívio da farmácia. Da farmácia. Então a primeira foi dele? A primeira carroça foi dele. Eu trabalhei mais ou menos, porque seja um ano nela, né? Sei. Aí ele mesmo indicou para mim, vá comprando um material e juntando, que você faz uma carroça para você. Aí eu fui comprando, para um pneu, para uma roda, um negócio, fui juntando aquele material. Sei. Até que aconteceu. De construir a sua? De fazer a minha. Zé Miguel, você lembra de Zé Miguel que tinha a oficina? Foi quem montou a carroça todinha, soldou e tudo. O animal que fazia tração era um burro? Era um burro. Um burro? Um burro. Do meu. Do seu. De Oliveira era um boi, né? Um boi. Era. No Nordeste costuma-se batizar os animais. O boi tinha nome?
Presidente. Nome presidente. Um nome sugestivo para puxar uma carroça, né? Mas que Seu Cícero, quanto é que custava uma, digamos assim, era uma carroça d'água, né? carroça d'água, 400 litros d'água, era uma base de R$ 30, 30 Sei. conto, 30 conto. A preço de hoje, né? Preço de hoje, né? Entendo. Uma lata d'água era 2 contos, Sei. R$ 2.000 na época, Aham. era naquela época. O senhor apanhava essa água aonde? Que local aqui em Lá Pombal? de atrás do Grande Hotel, Onde havia aquela ponte. onde Ali. tinha aquela ponta ali, Então o senhor fazia a coleta era. e o senhor abastecia a cidade em alguns pontos. O hospital, O hospital, qual era o hospital? tinha Carneiro, Qual era o hospital? o hospital tinha O Carneiro. Hospital Sinha Carneiro. Nós se juntava tudinho, os carroceiros na tarde, cada Sei. um botava uma carroça d'água lá. Sei. Enchia a cisterna e E, a Brasil de Sica, sim, o, o Hospital Sinha Carneiro, a Brasil Oiticica, lá a usina de Paulo A Pereira, usina de nós Paulo. botávamos também um bocado de lá, abastecia. era. Na Brasil de Sica a gente botava, eu botava todo dia 2 carroças d'água na Brasil de Sica. Sei. Aí muitas casas, Dedé Calixto, Ah, Inácio da Brasil, Zezinho Sapateiro, Maria Donga, que era a viúva de... Aí ia botando naquela rua ali. Até então era uma freguesia considerável, né? era, O senhor com isso dava para manter a família. dava. Dava para manter a Isso é família. uma coisa, e era uma época boa que a gente ganhava dinheiro, né? O dinheiro era curto, mas que as coisas eram mais baratas. Sei. Seu Cícero, quem eram os outros carroceiros, os outros aguadores daquela época, os seus colegas, que o senhor lembra? Otacílio Pinheiro, Fole Velho, você lembra do Fole Ah. Velho? Deco Fubica, Sei. Basto, Finado Basto, Dedé da Vechiquinha, Califum, João de Sonsa, aí lá- Mané Capitula. Mané Capitula, Nila, a Véia Chiquinha, Maria Gaga, que também tinha um jumento que botava água, Botavam em caçoar, era nas latas. nas latas. Nas latas. Caçoar não, ancoreta, né? Ancoreta. Ancoreta. Caçoar não leva água, né? Não. O senhor lembra também de Pedro Jaca? Pedro Jaco morava vizinha minha ali em Nova Vida, Tinha um lote de jumento, né? matou muito jumento de fome. Foi, né? Ele tinha um lote de jumento considerável. Eu era criança e eu lembro ele passando, né? Com esses jumentos e levando água naquelas ancoretas. Aí tinha Escila ali na Rua do Fogo, aí tinha Totônio, Dona Nila, Dona Nila, tinha Jeremia, Jeremias, tinha Bigode de Ouro, tudo isso era carroceiro, né? Sabiá. Sabiá, Depois veio Nego Chaguinha Daniel, já no final, né? já no final, Então eram muitos os aguadores em Pombal. era muito. Não é? Era o quê? Eram umas 30, mais ou menos, uns 30 carroceiros. Sei. Seu Cícero, em dado momento, o senhor deixou de ser carroceiro e aguador e passou a trabalhar numa borracharia. Foi, O senhor lembra o ano? de 80. Em 1980, o senhor então mudou de profissão. Comprou uma borracharia. Eu tinha um carro velho, aí troquei mais negão de Chico Teto Sei. nessa borracharia e fui trabalhar. Esse carro que o senhor comprou, o senhor conseguiu com o comércio de água. De água. Foi. Sendo aguador em Pombal. Eu comprei gado, Sei. eu tinha 5 vacas ali, ali no Montalegre ali, eu alugava uma roça e botava. Tudo vindo da aguação. Da água, eu juntava, Sei. busca era o caixa, não é? Ah, Busca é quem juntava o dinheiro, sei. aí quando dava para comprar uma vaca, uma garrota, um negócio, ele tinha o dinheiro, a gente comprava. O senhor, para trabalhar de carroceiro, de aguador, não havia necessidade de um conhecimento mais apurado, bastava disposição, força. Mas para trabalhar como borracheiro, o senhor precisava conhecer um pouco. Era. O senhor aprendeu com quem?
o Negão de Chico Teto, Ele era borracheiro. borracheiro. Tinha uma borracharia ali, onde hoje ali as firmava. Aí ele ensinou. Ele me ensinou. Eu comprei a ele, troquei, mas ele me ensinou, né? E aí o senhor passou o ofício para também alguns filhos, é isso? Foi. Os meninos tudo aprenderam. Aprenderam com o senhor. Nós trabalhando e eles foram aprendendo. Inclusive hoje Bosco mantém a profissão, Tinha né? borracharia, Abraão tinha. Tudinho, Sei. O senhor está com 81 anos de idade. Do alto assim de sua idade, o que é que o senhor mais sente saudade? É isso. Tanto da borracharia, lá do sítio eu sinto saudade demais, que lá eu estava criado no sítio, né? E na época de carroceiro, essas três coisas eu achei muito bom. Né? Lá do sítio, quem nasceu e criou lá e... Mas se o senhor pudesse escolher uma coisa só, diga, essa aqui eu sinto uma saudade imensurável. O que seria? O senhor mais sente saudade na sua vida? A borracharia. A borracharia. Então, se o senhor pudesse, tivesse ainda, como o nordestino fala, se o senhor ainda tivesse na flor da idade, o senhor estava hoje trabalhando na sua borracharia. Não, se eu fosse mais novo, eu podia trabalhar, né? Hoje está aposentado. Tá. Hoje o senhor está aposentado, não é isso? Eu só não trabalho na borracharia porque agora desse Covid que acabou comigo, mas se não fosse, eu ainda trabalhava, ainda tinha coragem. Ainda estava na ativa, né? Coragem eu tenho, só não tenho força, né? Seu Cícero, para mim é uma satisfação estar aqui na sua casa, conversando com o senhor. A satisfação é minha. Fazendo esse registro, viu? Eu acho que é importante para a cidade a gente estar trazendo a memória de tanta gente, muitas pessoas, para muita gente anônimas, né? Mas que em seu tempo prestaram serviços importantes para a nossa cidade, né? Imagina hoje quando a Cagepa avisa que vai passar 3 ou 4 dias sem água. Sem água. É um alvoroço para todos nós. Demais, imagina, naquela época não tinha o saneamento e eram vocês, os aguadores, que socorriam e davam suporte à cidade. Não, às vezes a gente vinha com uma carroça d'água para... Pronto, Cutia, você lembra de Cutia lá da Rua João Pedro? Toda semana era uma carroça d'água. Ela ficava contando as latas d'água, a véia, que a véia era... Se faltasse uma lata d'água, outro dia quando eu passava, ei, bota aquela lata d'água para tu aqui. A véia era corrigir a mercadoria. Corrigia. Era corrigido, né? A véia era fogo. Mas eu estou satisfeito, né, com esse nosso bate-papo. E o senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, que eu não perguntei? Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa. Né, porque... Da época de carroceiro, eu acho que só existe eu. O resto já morreram tudinho. É bem colocado. Sim. Dedé da Véia Chiquinha mora lá no Monfombo, que fizeram aquele açude lá, a prefeitura de São Domingos. Ele mora por lá. Mas aqui mesmo que eu me lembro, só tem eu de resto. É verdade. Então nós conversamos hoje com Cícero Araújo de Souza, mais um pombalense que, como eu disse no início, ajudou a escrever um pouco de nossa história. Seu Cícero... Tinha um amigo meu, muito amigo meu, Inácio de Eloia, que gostava muito do seu pai ali. Morava ali bem perto. Isso. Inácio Carroceiro, né? Inácio Carroceiro, era um grande amigo meu. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Morreu agora do Covid agora. Seu Cícero, muito obrigado. Por essa vez, né? E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.